Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Vitor. Boa noite, Daniele. Mike. Tudo bem com vocês? Se vocês estiverem me ouvindo, me vendo bem. Namastê. Se estiverem me ouvindo e me vendo bem, dê um sinalzinho aí pra gente saber que tá tudo ok. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confissão. Tem tempo que a gente está querendo fazer essa live e Lula livre vai ser bloqueado. E a gente achou que essa semana podia ser a ocasião para a gente falar sobre isso. E a gente pensou em fazê-la e concebeu essa breve live no intuito mesmo de orientar, na medida do possível, quer dizer, na medida em que a gente pode fazer isso e tem a capacidade de fazer isso, orientar aquelas pessoas que ou se converteram recentemente e, portanto, ainda não se sentiram à vontade para confessar ou ainda estão fazendo uma confissão mais imperfeita, e também aquelas pessoas que já são convertidas, mas que, de modo que elas possam aproveitar melhor, tirar o maior proveito desse sacramento tão importante que é o sacramento da penitência e ordinariamente chamado de confissão. Tá? Então a gente vai dar aqui o conteúdo, vai fazer a live e depois a gente pede que vocês compartilhem. Já compartilhem agora, se possível, com aquelas pessoas que vocês acham que possam ter algum interesse e que possam ser beneficiadas por esse tema. Bom, então sejam bem-vindos. Mariana, Melissa, Kátia, Fernando, Sônia, Paz, Juliana. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal vai entrando devagarzinho. E a gente vai se preparando aqui para começar a falar. Começar a falar é sempre difícil, mas depois que a gente começa, o difícil é parar. Então eu acho que vocês estão me ouvindo e me vendo bem, não é isso? Parece que sim, o Mike falou aqui, tá tudo certo. Ah, maravilha. Então, pessoal, olha só. Não vamos perder muito tempo, não, porque o tema ele é um pouquinho extenso, a gente não vai ficar aqui saturando vocês, vamos tentar fazer uma live de 1 hora, mas o tema é extenso e para a gente tentar dar conta do maior número de elementos possível, vamos começar de uma vez. Tá? Nós demos o título da live de Volta para Casa, tá? Porque a conversão, o próprio nome já diz isso, quer dizer, você está se voltando. Você está voltado para um lugar e está se voltando para outro. Quer dizer, é uma conversão, é uma virada. Tá? E para a gente poder falar do que é a confissão, tá? Nós vamos falar primeiro desse movimento de retorno, que a gente chama de conversão. Tá? Apesar de, no geral, aqui todos nós já sermos convertidos, já sermos católicos, a conversão é uma coisa que nunca para de acontecer. Quer dizer, sempre existe algo em nós que está convertido para o mundo e que sente aversão a Deus. Tá? Mesmo naquelas pessoas mais piedosas, que já têm uma vida espiritual mais ou menos desenvolvida, existe sempre ali algum elemento que está convertido, quer dizer, que está voltado para o mundo, apegado ao mundo, que ama o mundo e que, portanto, tem aversão a Deus. Essas duas coisas são proporcionalmente inversas. Na medida em que você está convertido para o mundo, você tem aversão a Deus. Né? E na medida em que você se converte para Deus, você começa a ter aversão ao mundo. É claro que essa aversão ao mundo, ela não é exatamente um desprezo pelo mundo enquanto tal, mas é um desprezo por aquilo que no mundo te afasta de Deus. Ou seja, é um desprezo por colocar o mundo acima de Deus e no lugar de Deus. Existe, de algum modo, uma força nas coisas, no mundo, que nos atrai de tal maneira que faz com que muito facilmente a gente coloque as coisas acima de Deus, coloque as criaturas acima de Deus. Tá? A começar por nós mesmos. Então, quando a gente fala de aversão ao mundo, que é o correlato da conversão a Deus, a gente está falando de odiar aquilo que no mundo nos afasta de Deus. O mundo foi feito por Deus, então em si mesmo ele é bom. Tá? Mas a partir do pecado original e de um certo domínio
as forças do mal têm sobre o mundo, ele exerce sobre nós uma força atrativa que nos afasta de Deus. Tá? Então, quando a gente fala de conversão, nós estamos falando de um processo pelo qual a gente vai aos poucos, às vezes definitivamente, mas existe como eu disse, a conversão nunca para de ocorrer. Mas quando a gente fala de conversão, a gente está falando de um processo pelo qual o nosso olhar, o nosso coração, que está apegado ao mundo, que ama o mundo em última instância, começa a se voltar para Deus, para o Criador. Da criatura ele se volta para o Criador. Então ele se converte do mundo para Deus. E ao se converter do mundo para Deus, a aversão que ele tinha por Deus passa a se tornar uma aversão pelo mundo. Tá? Então realmente é um retorno, é um voltar-se para uma coisa em relação à qual você estava de costas. Isso é a conversão. Tá? E tudo começa na conversão. A gente não vai entender a necessidade da confissão e não vai ser capaz de fazer uma boa confissão se a gente não entender bem esse processo de conversão. Tá? E uma maneira da gente entender bem a necessidade da conversão, quer dizer, por que eu tenho que me voltar para Deus? Por que eu preciso me submeter a Deus? Tá? Por que eu não posso tomar a mim mesmo como critério das coisas e me voltar simplesmente para o mundo, que é muito mais gostoso? Quer dizer, é muito mais prazeroso, num primeiro momento, para a maior parte das pessoas, e daí vem a nossa dificuldade na vida espiritual, é muito mais gostoso você estar convertido para o mundo. Né? Você se apetece de forma principal, né? Você se acha, como se diz na linguagem popular, e você se volta para o mundo. Por que eu não posso fazer isso? O que tem de errado nisso se isso é mais gostoso? Tá? E por que eu devo me voltar para o mundo, para Deus, e abandonar o mundo se isso é mais doloroso? Se isso dá trabalho, se isso é entediante, se isso exige sacrifício. Né? Por que eu devo fazer isso? Qual é a razão? Me convença disso, de algum modo. É claro que a maneira mais ordinária de responder a essa pergunta é dizendo o seguinte: foi Deus que te criou. Deus te tirou do nada. Ele que inventou você. Então ele tem um poder absoluto sobre você. Tá? Como que você não vai respeitar o seu Criador e não vai amá-lo acima de todas as coisas se foi ele mesmo que te constituiu e é ele mesmo que te mantém na existência? Tá? Esse argumento para algumas consciências já basta para que ela sinta a necessidade de abandonar o mundo, de abandonar a vida de prazeres e se voltar para a vida de retidão, se voltar para Deus. Mas para muitas pessoas isso não basta. A gente precisa dar uma explicação um pouquinho mais mais profunda, talvez, a respeito disso. E eu gosto de dar o seguinte exemplo. Olha só. Quando você vai escrever, você pega uma caneta para escrever. Por que a gente tem que aprender a escrever? Sabe quando a gente faz caderno de caligrafia? Hoje não tem mais isso, eu acho, mas o pessoal aí mais antigo sabe. Você faz o caderno de caligrafia. Por que a gente tem que disciplinar a nossa mão para que ela consiga fazer as letras certinhas e bonitinhas? Mas o meu filho agora, ele de uns meses para cá, ele se apaixonou por escrever. Então ele fica escrevendo, já aprendeu a escrever. Só que a letra dele sai toda torta. Então ele tem que disciplinar a mão dele, porque a mão dele não obedece com espontaneidade, com docilidade, com perfeição aquilo que a inteligência dele manda. Quer dizer, a inteligência dele já entendeu o que é a letra A, mas no momento em que ela ordena a mãozinha dele a desenhar a letra A mãozinha não obedece plenamente à inteligência e a letra A sai torta. Porque o que torna o desenho, a grafia da mão perfeita é o quão ela está ajustada à inteligência, que é de onde vem a imagem, a forma da letra A. Quer dizer, você concebe, vocês já tentaram desenhar alguma coisa? Então, assim, eu vou desenhar um cavalo, você imagina o cavalo perfeito aqui na sua mente. Quando você vai passar para o papel, sai uma porcaria. Por quê? Porque entre a sua cabeça e a sua mão existe uma disjunção, existe um lapso entre a sua cabeça e a sua mão. Tá?
e a sua mão não consegue obedecer rigorosamente o que a sua caneta, o que a sua mão, o que a sua cabeça manda. A sua mão não consegue obedecer rigorosamente o que a sua caneta manda. Ela não tem retidão o suficiente para fazer um desenho perfeito, a não ser que você a discipline. Se você a disciplinar, o que é treinar a grafia, a caligrafia, o desenho? É você ir desenhando várias vezes até a sua mão ficar totalmente submetida à sua inteligência. Quando ela se deixa conduzir perfeitamente pela inteligência... Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda. Quando ela se deixa conduzir perfeitamente pela inteligência, é que ela escreve bem. O tema da live é... Eu tentei colocá-lo aí, eu não sei se ele ficou fixado. De volta para casa. Confissão, deixa eu colocar aqui. Vou fixar aqui também na caixa de texto, porque aí fica mais fácil de ver. Ok. Então, é na medida em que a sua mão foi disciplinada o suficiente e, portanto, está totalmente submissa à sua inteligência, que vai ditar para ela as letras ou o desenho que ela vai ter que colocar no papel, é na medida que ela está submetida perfeitamente à inteligência que ela desenha bem. O bom desenhista é aquele no qual a mão obedece perfeitamente à cabeça. O bom violonista é aquele que a mão obedece perfeitamente à cabeça. Mas, no geral, em razão do lapso que existe entre a nossa mão e a nossa inteligência, o nosso desenho sai meio disforme, sai meio torto, sai meio errado. A gente peca. Isso é pecado. Olha só. O que é pecado? Pecado é você errar o alvo. Quem dá o alvo? A inteligência. Mas quem cumpre? A mão. E no momento em que a mão vai cumprir aquilo que a inteligência determinou, por não estar totalmente submetida à regra da inteligência, a mão se desvia. E ela erra o alvo. E você tem que amassar aquele papel, jogar no lixo, pegar uma folha nova e desenhar de novo. Ou escrever de novo. Tá claro? Então o pecado é isso. Quando você tem uma ideia na mente, vai botar no papel e aquele desenho ou aquela letra sai imperfeita, isso é um pecado. Não é um pecado no sentido de que isso aí não vai te levar para o inferno. Não é um pecado moral, tá? Mas é um pecado prático, vamos dizer assim. Você está errando o alvo. A palavra pecado ela pode ser usada no sentido moral, que é aquele que você vai confessar lá para o sacerdote, a gente vai falar disso já, mas ela pode ser usada no sentido genérico, e existe uma analogia entre os dois casos. Esse exemplo que eu estou dando é de um pecado no sentido genérico, no sentido prático. Então, quer dizer, o que é um desenho impecável? É um desenho que saiu perfeito, de acordo com aquilo que a inteligência determinou. O que é um desenho, vamos dizer assim, que é pecável ou pecaminoso? É um desenho que não seguiu, não obedeceu rigorosamente o que a inteligência determinou. Agora, se vocês entenderem isso, a inteligência determina, a inteligência dá o modelo, Cíntia. A Cíntia está perguntando aqui, somos nós que agimos segundo a inteligência? Sim, a inteligência dá o modelo. Tá? E agora você vai botar os seus membros para executar esse modelo. Só que os seus membros não estão perfeitamente ajustados à inteligência. Então, entre o modelo que a inteligência dá e a execução daquele modelo, existe um lapso. O exemplo que eu estou dando é, você quer escrever uma coisa, ou quer desenhar uma coisa, na hora que você dá ordem para sua mão fazer, sai diferente. Sai meio feio. Você tem que treinar muito a sua mão, tá? Para ela se converter para a inteligência perfeitamente e, portanto, poder fazer com perfeição aquilo que a inteligência manda. Se vocês entenderam isso, vocês são capazes de entender o seguinte: a perfeição da mão está em se submeter plenamente à inteligência. A gente tem que parar com essa mania moderna de achar que submissão é sempre uma coisa ruim. Porque quando você se submete a algo que realmente é superior a você, isso te melhora. Isso te aperfeiçoa. A submissão só é ruim quando você está se submetendo a algo que é inferior a você. Porque aí você está sendo espremido. Você está sendo espremido. Você está sendo diminuído. A sua potência está sendo frustrada.
Mas você poder se unir a algo que te transcende é você trabalhar com a potência desse algo que te transcende. Pô. É isso que alguns chamam hoje de instalação. Quer dizer, você vai ligar o computador sem ligar na tomada não funciona. Mas quando você liga ele na tomada, ele está trabalhando com o mecanismo dele e com toda a rede elétrica. Então ele está anexado a algo superior a ele. E esse algo superior aperfeiçoa ele e faz com que o computador seja mais computador ainda. Porque aí ele pode funcionar a todo vapor. Certo? Então, se submeter a algo que é de fato objetivamente superior a você, é algo que te melhora, que faz você ser mais você. A mão se torna mais mão quando ela obedece à inteligência. E ela se torna menos mão quando ela funciona segundo regras próprias, que não são dadas pela inteligência. Quando que você entorna o café? É quando a sua mão não está obedecendo à inteligência. Pô. Não tem aquela brincadeira de gincana, de você pegar um negócio e ficar levando aquela colher com ovo, às vezes bota na boca, mas imagina que seja na mão, sem derramar. Por que aquilo por que é divertido fazer aquilo? Porque existe esse lapso entre a inteligência e a mão. E no geral, a sua mão em algum momento não vai obedecer à sua inteligência. Isso é fundamental. Entender isso aqui é uma graça, já é 50% do caminho. Então o problema não é se submeter a algo, é se submeter a algo inferior a você. Quando você se submete a algo que é superior, você está no caso da mão que, obedecendo perfeitamente à inteligência, toca um violão perfeitamente, dedilha um piano perfeitamente, escreve perfeitamente, desenha perfeitamente. Só que como existe esse lapso, exatamente, a Cíntia colocou aqui, é preciso treinar essa mão, é preciso ir disciplinando essa mão para que ela se integre perfeitamente nessa ordem superior que é a inteligência. E é isso que a gente faz. Quem aprende a costurar está fazendo isso, quem aprende a tocar violão está fazendo isso, quem aprende a escrever está fazendo isso, quem aprende a falar. Lembra quando quando você aprendeu a falar, você falava tudo errado? Por quê? Porque a sua língua não obedecia à sua inteligência. O meu filho já entendeu o que é a letra R, mas a língua dele não obedece. Ele não fala a letra R. E você, quando vai aprender uma outra língua agora, depois de velho, vai lá, entra no curso de alemão e experimente o quão ridículo é você ficar tentando falar alemão. Você já entendeu, porque o sujeito pronunciou na sua frente, a sua inteligência captou o que é que você tem que falar. Você dá a ordem para a língua e ela não fala. Aí você tem que treinar aquilo. Então é como se os seus membros estivessem convertidos para o mundo, porque eles estão querendo funcionar de modo independente. A língua quer funcionar de modo independente, a mão quer funcionar de modo independente. E o treino, a disciplina, vai fazer com que ela comece a funcionar segundo uma regra que é superior a ela, que é dada pela inteligência. E na medida em que ela vai, e esse processo é um pouco doloroso, certo? Por isso que as pessoas desistem muito fácil de aprender uma língua, de aprender um instrumento, de aprender uma técnica ou uma arte. Esse processo é um pouco doloroso. Mas na medida que você o faz, o realiza, e de fato os seus membros, seja a sua língua, a sua mão, começam a obedecer à inteligência, a se integrar na inteligência, você descobre uma coisa fantástica. A sua língua se torna mais língua quando ela obedece à inteligência. A sua mão se torna mais mão quando ela obedece à inteligência, porque ela pega melhor, ela dedilha melhor, ela toca melhor. A sua língua se move melhor quando ela ouve a inteligência. E o mesmo acontece com o ser humano. Eu estou falando de tudo isso para fazer uma analogia com o ser humano. O mesmo acontece com o ser humano. O ser humano é mais humano quando ele obedece aquilo que para ele está como a inteligência está para a mão. E o que é que está para o ser humano como a inteligência está para a mão? Deus. Cristo não é a cabeça e nós somos membros do corpo dele? Então veja bem, Cristo é a cabeça e nós somos membros do corpo dele. Os membros se aperfeiçoam quando se submetem à cabeça. Então, se você se submete a Deus, a Cristo, você se aperfeiçoa. Então a gente tem que entender de uma vez por todas que se submeter plenamente a Deus, ainda que a gente não entenda direito isso, por que está sendo feito isso, ainda que isso doa um pouquinho no começo, é uma maneira de nos tornarmos melhor, mais plenamente humanos. O que quer dizer? Sofrer menos, ter uma vida mais feliz, mais constante, tá? No sentido humano do termo, tá? Não é no sentido do prazer barato,
né? É no sentido de você se tornar mais humano, mais preenchido de paz interior, que é o que Cristo promete. Então espero que com essa reflexão tenha dado para entender o que é o que é conversão. A conversão é isso. É o inferior que quer funcionar de modo independente do superior, por um ato de humildade, se submeter perfeitamente a esse superior, no intuito de se aperfeiçoar, de trabalhar com uma energia extra. Assim como o computador ligado à energia elétrica, ele trabalha com toda a energia disponível e ele se torna melhor, ele funciona melhor por causa disso. Isso é a conversão, isso é se converter. Tá? E quando você faz isso, olha só, quando você faz isso, aí acontece uma coisa que é o seguinte: você não pode, olha só, você não pode se voltar para o superior, vamos dizer assim, o processo de integração do inferior no superior, da mão na inteligência ou do homem em Deus, vamos falar agora do homem em Deus, o processo de integração do homem a Deus, em Deus, depende do homem para fazer essa virada. Certo? Para você fazer essa virada e começar a querer, por um ato de humildade, querer se submeter ao seu superior, isso depende de você em boa parte. Mas o processo de integração mesmo depende mais do superior do que de você. Porque o inferior não pode chegar até o superior. Percebe? É o superior que tem que abraçar o inferior. É a inteligência que usa a mão na medida em que a mão para de graça, para de soberba. A sua mão parou de ser soberba e agora a inteligência dispõe dela livremente e faz com ela o que quiser. Você já viu um bom pianista tocar, um bom guitarrista tocar? Você olha para a mão do cara e fala: caramba, essa mão aí é a própria inteligência do sujeito. Ela vai para onde ele quer. E a minha não vai. A minha não vai. Mesma coisa, você olha para um santo, o que você vê quando você olha para um santo? Esse sujeito aí, ele é completamente humilde, ele é vazio dele mesmo. Ele é uma superfície translúcida. E Deus faz com ele o que quiser. E por isso ele faz milagres. Por isso a vida dele é tão plena. Por isso ele é tão sóbrio. Por isso ele é tão constante, apesar da variedade e da variação das circunstâncias. Porque ele se esvaziou tanto da sua soberba, do seu desejo de ser independente e dar para si próprio as suas próprias regras, que Deus vai lá e dispõe dele como uma mão dispõe de uma caneta, ou como a inteligência dispõe da mão. E você começa a ver, o que acontece? Você começa a ver, através daquele sujeito, você vê a inteligência que está por trás dele, que é Deus. Do mesmo jeito que contemplando a mão de um guitarrista, você vê a inteligência do guitarrista na mão, contemplando o santo, você vê Deus ali. Porque o sujeito sumiu e Deus apareceu no lugar dele. Esse processo, o agente desse processo é o próprio Deus, é Deus que toma posse do negócio. Tá? E no caso da conversão, propriamente dita, do ser humano a Deus, como o ser humano não é só um espírito, ele é um espírito em um corpo, tá? E isso quer dizer que nós precisamos de elementos sensíveis, nós precisamos de coisas corpóreas. Tá? A nossa vida se dá no meio campo ali entre o mundo espiritual e o mundo terrestre. Então nós precisamos de coisas corpóreas. Cristo, vendo isso, primeiro ele se encarna, tá? Ele se encarna, vem aqui e se sacrifica lá na cruz para pagar pelos nossos pecados. Tá? Quer dizer, todos os erros que nós cometemos querendo ser independentes do nosso superior, do Criador, todos esses erros acumulados foram, o que nós já cometemos e o que nós vamos cometer, eles já foram perdoados ali na cruz. Tá? O sacrifício de Deus é um sacrifício infinito, então todos os pecados já estão perdoados ali. Tá? Pelo menos assim, em potência, vamos dizer. Depois, quando ele volta aos céus, antes de voltar aos céus, o que ele faz? Ele institui os chamados sacramentos. Ele institui os sacramentos. O que são sacramentos? Do qual a confissão é um. Existem 7 sacramentos, né? O batismo, a crisma,
a Eucaristia, o sacramento da penitência ou confissão, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da unção, da extrema unção, a unção dos enfermos. 7 sacramentos. O que são os sacramentos? Os sacramentos, eles são símbolos, quer dizer, são elementos materiais, físicos, tá? Eles são elementos físicos que simbolizam, de algum modo, situações humanas determinadas. Então, por exemplo, o batismo significa banho. O batismo, você vai lá e dá um banho na pessoa. Você lava a pessoa. Tá? Isso é aquele ato ali é um símbolo. Tá? É um símbolo, quer dizer, ele é de fato um banho fisicamente, mas que simboliza um banho espiritual. Ele aponta na direção de um banho espiritual onde a sua alma vai ser lavada. Tá? Sei lá, na Eucaristia você tem um banquete, você vai se alimentar, então você vai lá e para na mesa e recebe a Eucaristia. Tá? E você se alimenta daquilo. Aquilo ali é um símbolo, quer dizer, é um componente físico, tá? Que é realmente um banquete, você está comendo realmente aquilo, mas que simboliza de algum modo um banquete espiritual. Simboliza um banquete espiritual. Quer dizer, você está se alimentando espiritualmente. Tá? Aquilo ali simboliza uma outra coisa. Tá? A confissão, por exemplo, é um julgamento. Você vai para um tribunal. Você vai lá, diante do juiz, que é Jesus Cristo. Tá? O sacerdote ele apenas empresta o ouvido dele para Jesus Cristo naquele momento, mas você está diante de Jesus Cristo e você vai lá e se acusa. Como num tribunal. Você é o réu e o acusador. Então você vai lá e fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tantas vezes, desse jeito, e por isso eu estou arrependido e peço perdão. Aí Cristo, através das mãos do sacerdote, das palavras dele, te perdoa. Então é um tribunal no qual você é o acusado e aquele que se acusa. E tribunal do qual você sempre sai perdoado. É um símbolo, ó, que simboliza de fato uma absolvição, mas uma absolvição que não é material, é uma absolvição espiritual, porque são os seus pecados que estão sendo perdoados. Você está sendo perdoado em razão dos pecados que você cometeu. Então, cada um dos 7 sacramentos é um conjunto de componentes físicos, tá, materiais, atos, palavras, elementos como a água, como o óleo, tá, que formam um símbolo específico, que simboliza alguma situação da vida humana. Um banquete, um processo de julgamento, um processo de cura, de remediar, no caso da extrema-unção, um remédio, né? Ou um alimento, e assim por diante, um banho. Só que tem uma diferença. Os sacramentos, diferente dos outros símbolos com os quais nós estamos acostumados, que apenas simbolizam uma coisa, tá? Quer dizer, se eu tenho uma placa desenhada um quebra-mola, aquela placa ela não realiza um quebra-mola. Ela apenas representa um quebra-mola. Tá? O fato de eu fazer uma placa com um quebra-mola desenhado não faz o quebra-mola aparecer ali. Eu tenho que construir o quebra-mola ali do lado. Então os símbolos, no geral, eles simplesmente representam alguma coisa, mas não produzem aquilo que eles representam. No caso dos sacramentos, por terem sido instituídos pelo próprio Cristo, que criou esse negócio todo aqui, cuja palavra tem um poder criador, é uma palavra eficaz, tá? O símbolo, ele produz aquilo que ele simboliza. Então, quando o sacerdote vai lá e joga água na cabeça da criança e fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, eu te lavo em nome do Pai e do Espírito Santo, quando a água toca a criança e o sacerdote pronuncia essas palavras, de fato a alma dela está sendo lavada dos pecados dela. E todos os pecados dela estão sendo eliminados. Porque uma força está sendo infundida ali, uma força sobrenatural está sendo infundida ali, e essa força sobrenatural vai eliminar todos os pecados daquela pessoa, mais ou menos como a água elimina a sujeira do seu corpo, junta toda a sujeira e faz ela descer pelo ralo. Tá? Aquela água ali que simboliza esse banho espiritual vai de fato produzir um banho espiritual por virtude do Cristo, que foi quem instituiu aquilo. Então o batismo não é só um símbolo, ele é um símbolo eficaz.
Tá? Os sacramentos não são apenas símbolos, coisas que os homens inventaram para ficar lembrando de Deus. Não, eles são símbolos eficazes, porque eles produzem na alma aquilo que eles simbolizam em atos corpóreos. Então, realmente, a alma do sujeito está sendo lavada. Realmente, o seu espírito está sendo alimentado e nutrido no momento da Eucaristia, da comunhão. Tá? E realmente, os seus pecados estão... Você está sendo absolvido da condenação eterna no inferno quando você vai se confessar. Você realmente está sendo libertado naquele momento. Não é só um teatrinho que você está fazendo. Então, para que essa conversão ocorra de modo eficaz, para que o inferior, que é o homem, possa de fato se integrar no superior e trabalhar e alcançar sua perfeição, já que a perfeição do inferior está em submeter-se ao superior, como a gente explicou na primeira parte da live, para que isso aconteça, Cristo instituiu os sacramentos, que são elementos sensíveis que ajudam o homem nesse processo, porque o homem é um ser sensível, ele precisa da materialidade das coisas. Então você vai lá e realmente se alimenta de um pãozinho, tá? E ao mesmo tempo aquilo ali, por um poder divino, infunde em você uma força sobrenatural que vai nutrir o seu espírito, te dando mais fé, mais esperança, mais caridade, etc. E isso vale para cada um desses 7 sacramentos. Bem, o que acontece? O que acontece quando o sacramento é efetivado? Tá? Isso vale mais ou menos, de certo modo, para todos eles. O que acontece? O que acontece é que uma coisa chamada graça é colocada na sua alma. Tá? O sacramento ele faz o que faz com você, lava os seus pecados, nutre o seu espírito, no caso da Eucaristia, absolve a sua alma, no caso da penitência, tá? Fortalece a sua alma, no caso da extrema-unção, etc. Ele faz o que faz em razão de uma força sobrenatural que é infundida em você pelo sacramento. Essa força sobrenatural é o que a gente chama de graça. Graça. E o que é a graça? Vamos entender isso, olha só. Isso aqui tudo eu estou falando para a gente entender, para vocês e para mim, para a gente entender que o negócio é real, o negócio é real mesmo. Tá? O negócio tem uma lógica rigorosíssima ali. O que é a graça? A graça, olha só, a graça está para a sua alma, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. A graça está para a sua alma mais ou menos como a vida está para o seu corpo. Mais ou menos como a alma está para o seu corpo. Alma e vida é a mesma coisa, tá? Então, a graça está para a sua alma, mais ou menos como a alma ou a vida está para o seu corpo. Por isso que se diz que a graça vivifica a alma. A graça é a vida da alma, assim como a alma é a vida do corpo. E é por isso que se fala de 2 mortes. A morte terrena, que é quando a alma é separada do corpo e o seu corpo fica sem vida, e a morte eterna, que é quando a graça é separada da sua alma e a sua alma fica morta. Então, veja a importância desse negócio. Então, a graça está para a sua alma, graça é uma força sobrenatural, ela que é infundida na sua alma pelos sacramentos, primeiro pelo batismo. Tá? A pessoa que é batizada, a graça chamada graça santificante é infundida na alma dele, e ela sai varrendo todos os pecados que o sujeito tinha, deixa a alma dele limpinha. E essa graça permanece lá dentro, criando na alma dele o que a gente chama de organismo espiritual. Bota lá umas virtudes, fé, esperança, caridade, bota os dons do Espírito Santo, o dom do temor, o dom da piedade, o dom da fortaleza, o dom do conselho, o dom da sabedoria, o dom da inteligência, e etc. E ela cria dentro da alma da pessoa toda uma estrutura espiritual que vai aos poucos deificando aquela alma. O que é deificar? Deificar é fazer aquela alma se tornar realmente semelhante ao próprio Deus. É configurar, moldar aquela alma, forjar aquela alma para que ela se pareça cada vez mais com Deus. É isso que a gente chama de santificar. Então, quando você recebe a graça santificante pelo sacramento do batismo, essa graça infunde em você uma estrutura
as virtudes teologais, os dons do Espírito Santo, a gente já explicou isso em outras ocasiões, que vai moldando a sua alma e configurando ela ao Cristo. É isso que vai fazendo o inferior e se integrando no superior, como a gente explicou agora há pouco. É o próprio Deus que está disciplinando a sua alma e configurando ela a Ele. E nisso ela vai se aperfeiçoando, se integrando ao superior. Como a mão se integra à inteligência no ato de aprender a desenhar ou aprender a tocar um instrumento. Essa estrutura, esse organismo espiritual que configura, que santifica a sua alma, é como a vida da alma. Ele vivifica a sua alma. E quando a sua alma perde esse negócio, e ela perde esse negócio a cada vez que ela comete um pecado grave, tá? A cada vez que você comete um pecado grave, você perde essa estrutura, essa semelhança com Deus que você adquiriu pelo batismo. Você deixou de ser filho de Deus. Você perdeu isso. Cada vez que você perde isso, a sua alma ficou sem vida. A sua alma virou um cadáver. É uma alma cadavérica. Um homem que não é convertido, um homem que está convertido para o mundo, ele é um cadáver psíquico, psicológico. Ele está morto por dentro. O corpo dele está vivo, porque a alma está vivificando o corpo dele, mas a alma dele está morta. Porque a graça não está vivificando aquela alma, em razão do estado de pecado no qual ele se encontra. Quer dizer, como eu disse para vocês, o pecado é você querer, o inferior querer determinar a sua vida por suas próprias regras, independente do superior. De tanto fazer isso, uma hora você expulsa o superior de você. Você rompe o seu elo com ele. E você fica abandonado num estado de uma mão que não tem nenhuma inteligência determinando ela. É uma mão que só faz besteira. Sem querer, às vezes ela acerta, mas no geral ela está errando o tempo inteiro. Está esbarrando nas coisas, está se cortando, está se machucando. Esse é o estado do homem pecador. O homem pecador é aquele que está, sem querer, às vezes ele acerta, mas no geral ele está só se torturando. Ele está só entrando no buraco. Ele está caminhando na escuridão. É o cego que guia outro cego. É a mão que está se cortando, porque não tem uma inteligência guiando ela, ela vai lá e pega a faca. Por que a gente não dá faca para a criança? Porque a mão da criança não tem precisão para segurar uma faca, ela vai se cortar. E o homem sem a graça santificante, o homem cuja alma está morta, espero que vocês estejam entendendo isso, ele é como a mão de uma criança segurando uma navalha. É uma mão que não funciona segundo a inteligência, é um homem que não funciona segundo as regras de Deus. Pode não parecer para ele, tá? Mas esse homem está se cortando, ele está se machucando, ele está se torturando. E é por isso que a vida dele, em última instância, está tanto errado. Está tão errado. É por isso que no final da vida dele, se ele tiver tempo para pensar, ele vai ver o que ele jogou fora. Tudo que ele tinha. Isso é fatal. O cara vai ver que ele jogou fora tudo que ele tinha. Que tudo que ele fez foi em vão. Tá? Então, voltando, espero que vocês estejam entendendo. A graça que é infundida na alma pelo sacramento, primeiro pelo batismo, tá? O batismo é o principal dos sacramentos, ele é o primeiro sacramento de iniciação, ele te inicia na vida espiritual, e sem ele você não pode receber os outros sacramentos, entendeu? O primeiro de todos, limpa o pecado e cria em você uma estrutura espiritual que vai configurando a sua alma a Deus. Essa estrutura torna a sua alma viva, e essa vida da alma, que a graça dá para a sua alma, é o que permite a sua alma entrar no céu. Olha só que coisa. É essa vida infundida na sua alma pela graça que torna a sua alma capaz de conviver na sociedade celeste. Do mesmo jeito que, olha só, quando uma pessoa morre, ela não pode mais viver na sociedade humana. Ela está morta, ela não tem mais alma. O sujeito morreu, você não pode mais processar ele, você não pode perguntar a opinião dele, ele não pode votar mais. Acabou. Não tem como ele participar da sociedade humana porque a alma abandonou o corpo. Da mesma forma, quando a graça abandona a alma, essa alma não pode participar da sociedade celeste. Ela é um cadáver, ela não entra lá. Ela é mais ou menos como você levar um cadáver na cabine de eleição.
O cara não pode votar, pô. Então, por que a gente se condena? Por que a gente vai para o inferno? A gente vai para o inferno porque a nossa insistência em viver segundo os nossos próprios caprichos e as nossas próprias regras, como uma mão que quisesse mandar em si mesma, independente da inteligência, a nossa insistência nisso expulsa de nós a graça. E a nossa alma fica morta. E uma alma morta não pode entrar no céu, não pode conviver na sociedade celeste. Mais ou menos como um corpo morto não pode conviver na sociedade humana. Ele vai ser enterrado, ele começa a feder, ele não entra lá. Tá claro isso? Se vocês estiverem entendendo, dê um sinalzinho aí para mim, que aí às vezes a gente não tá vendo vocês, não vê a cabeça, o rosto de vocês, às vezes parece que a gente tá falando sozinho, ou pelo menos a gente não tem um sinal de que está sendo compreendido, tá? Mas se vocês estiverem entendendo isso aqui, pô, já é uma grande coisa, já está dando para perceber a importância do negócio. Já eu vou falar onde que a confissão entra nisso aqui, tá? Então a pessoa vai para o inferno porque ela não consegue conviver naquela sociedade sem a vida própria necessária para você entrar lá. Essa vida é a graça. Por isso que a gente fala que a graça é o germe da vida eterna, é o germe da glória. A graça é uma antecipação da vida eterna, ela é o que vai te preparando para conviver lá no céu. Ela é como se fosse um processo pedagógico, onde o próprio Espírito Santo está te educando para quando você chegar lá. Ok? Então, olha só. Quando você é batizado, você recebe essa estrutura, a sua alma está viva. Tá? E se você morrer ali, depois você vai para o céu, direto. Só que o que acontece? Ainda mais se você for batizado mais tarde, você saiu do batismo, você já começou a postar foto do seu batismo na internet, já começou a se achar o cavaleiro dos templários, já começa a discutir na internet, porque agora você é o cristão e etc. E você começa a julgar as outras pessoas. Daqui a pouco você cometeu um pecado mortal e nem percebeu. Tá? Isso é fatal, muito natural. Pecado venial, pecado que não é grave, quer dizer, um pecado que não rompe totalmente o seu vínculo com a ordem superior, com Deus, esse aí a gente comete o tempo inteiro. Embora não deixe de ser pecado por isso. E a gente também não pode ser negligente com ele. Mas no começo, a gente tem que se importar primeiro com o pecado grave, porque o pecado grave é o caso mesmo da mão que rejeitou a inteligência. O homem rejeitou Deus. Se converteu para o mundo e gerou uma aversão a Deus. Por mais que você não perceba, por mais que na sua mente você ainda goste de Deus, aquele ato pecaminoso que você cometeu, você matou um sujeito, você contou uma mentira grave, tá? Você traiu a esposa, você fez um aborto, tá? Você julgou a intenção de uma pessoa, você difamou alguma pessoa publicamente. Todas essas coisas, elas rompem, porque a causa delas está no fato de você ter apreciado mais a você mesmo do que a Deus. E de você ter tentado naquele momento ser o dono de si mesmo. Então se você fez isso, você rompeu aquela regra. Você rompeu aquela ligação com a ordem superior. Tá? No momento em que você faz isso, que você comete esse pecado, você já foi batizado, você já tinha tido os seus pecados perdoados, você cometeu esse pecado. No momento em que você faz isso, você perde a graça que você recebeu no batismo. E a sua alma morre e vira um cadáver. Aí o que Cristo fez, sabendo disso? Ele instituiu o sacramento da confissão, chamado também de sacramento da penitência. Ele falou, agora eu preciso criar um mecanismo pelo qual o sujeito que cometeu um pecado grave e rompeu a ordem superior, tendo consciência desse rompimento e tendo se arrependido disso, e desejoso de voltar a casa, quer dizer, de voltar a se integrar nessa ordem superior, possa ser absolvido. É como se fosse um segundo batismo, mas não tem segundo batismo, o cara já foi batizado. Né? Mas é um sacramento, o sacramento da confissão é um sacramento que vai agora. O cara foi batizado, rompeu a ordem, cometeu um pecado mortal, se separou de Deus, agora ele quer ser readmitido. Então ele avalia os seus pecados, se arrepende desses pecados, vai lá, confessa esses pecados e recebe uma graça. Recebe a graça novamente, aquela que ele tinha perdido. Essa graça é infundida nele pelas palavras do sacerdote e novamente os pecados dele são limpos.
os pecados deles são perdoados. É o que o Padre fala. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ir, meu filho, seus pecados estão perdoados. Então, ó, limpou de você. É obrigado a Jesus mesmo. Porque é uma coisa assim, é uma misericórdia, um amor que ele tem por nós, que é uma coisa absurda. Então, primeiro ponto sobre a confissão. Ela existe para as pessoas que já foram batizadas, mas que em razão de pecados graves, romperam o vínculo com Deus. E avaliando a sua vida, avaliando o seu estado, o estado da sua alma, sentindo o cheiro de podridão cadavérico da sua vida e da sua alma, começam a avaliar os seus pecados, se arrepender desses pecados e vão até Deus pedir perdão. E Deus sempre dá o perdão. Ele nunca nega esse perdão. Ele sempre dá esse perdão. Não é? Por isso que é uma besteira as pessoas terem medo de se confessar, ou não quererem, ou achar, o que é pior ainda, o que é um pecado gravíssimo, a pessoa achar que não tem perdão por o que ela fez. Que não tem perdão por o que ela fez. Isso aí é terrível, porque Deus está sempre disposto a te perdoar. Desde que você se arrependa. Avalie e se arrependa. E fala, por quem que eu estou achando que eu sou? O sujeito que vai ditar as próprias regras da minha vida, sendo que não fui eu quem me criou. Eu estou achando que me submeter a Deus vai me tornar pior? Não, vai doer um pouquinho no começo, porque eu tenho que me disciplinar. Mas depois eu vou trabalhar com toda a potência, com a minha e do próprio Deus. Ué. É claro que eu vou me tornar mais perfeito. Então... a confissão ela serve para isso, para te absolver da condenação causada pelos seus pecados cometidos, porque no medida em que você rompeu essa ordem, você se converteu ao mundo novamente e gerou uma aversão a Deus. Sua alma morreu. No momento da sua morte terrestre, a sua alma se separa do corpo e ela vai chegar na porta do céu e vai falar, não dá para você entrar aqui, meu filho. Você não vai nem entender o que está acontecendo aqui. Tá? É como um cadáver, como eu disse, um cadáver, você levar um cadáver para votar, não dá. Tá? Ela não entra lá. Aí tem um lugarzinho reservado para essas almas, que é o inferno. Tá? Onde elas vão justamente pagar pelos pecados que elas cometeram. Tá? Do mesmo jeito que uma mão desatenta ao derrubar um copo de vidro no chão, porque um sujeito não tem os seus atos contidos, ele não disciplinou a sua mão para ter os gestos mais contidos e cuidadosos, ele vai lá e derruba o copo no chão o tempo todo. Quebrou o copo de vidro. O que sua mão tem que fazer? Tem que ir lá catar. Ela tem que pagar por aquilo. Ela tem que reparar a injustiça que ela deixou no mundo. Ela tem que catar caquinho de vidro por caquinho de vidro. Tá? Com risco ainda de se cortar. Da mesma forma, essa alma que se converteu ao mundo e criou aversão por Deus, ela, cometendo pecados, ela está cometendo um monte de injustiças no mundo. E como ela não pode entrar no céu, tem um lugar reservado para ela, onde ela vai ter que catar os caquinhos de vidros, por assim dizer. Ela vai ter que penar lá. Tá? E como um pecado mortal contra Deus, a gente não vou entrar em detalhes sobre isso, como um pecado grave contra Deus é um pecado infinito, porque você é finito e Deus é infinito, a proporção entre vocês é imensa, esse pecado merece para você a condenação eterna. Você vai ficar eternamente lá sofrendo. Mas não quero falar disso aqui agora. Bem, tem um outro ponto, antes de eu falar das partes da confissão, que aí é uma orientação mais prática sobre como a gente deve fazer as coisas. Tem um outro ponto muito importante, olha só que coisa. A pessoa que está em estado de graça, o que é estar em estado de graça? É a pessoa que está com não somente a alma vivifica o corpo, como a graça vivifica a alma. Tá? Então ela está viva do ponto de vista biológico e está viva do ponto de vista espiritual também. Essa pessoa está em estado de graça. A pessoa que está em estado de pecado é aquela que está viva do ponto de vista biológico, mas está morta do ponto de vista espiritual. Então a alma dela, apesar de vivificar o corpo, é um cadáver espiritual. A pessoa que está em estado de graça, ou melhor, a pessoa que está em estado de pecado mortal, olha que coisa, isso aqui é um outro princípio terrível, que deveria fazer a gente correr para o confessionário logo.
desligar a live e procurar um padre. A pessoa que está em pecado mortal, Deus cuida dela também. Deus cuida de todas as criaturas. Então Deus também cuida daqueles que estão em pecado mortal. Mas olha só, Deus não cuida da mesma maneira daqueles que estão em pecado mortal e daqueles que estão em estado de graça. É claro que não. Ele não cuida da mesma maneira. E qual é a diferença? Aqueles que estão em pecado mortal, ou melhor, daqueles que estão em pecado mortal, Deus cuida de modo genérico. Deus cuida segundo as necessidades da espécie. Falando de modo bem genérico aqui, bem simples. Então, assim, a espécie a qual você pertence, que é a espécie humana, ela tem uma série de necessidades. Quais são as necessidades básicas da espécie humana? Água, abrigo, comida, um clima determinado, e a possibilidade da conversão. Essas são as necessidades da espécie humana. Então, o cara que está em estado de pecado, Deus não vai tirar dele, assim, necessariamente, a água, a comida, as pedras para ele construir uma casa, as madeiras para ele construir um abrigo. E também não vai tirar dele a possibilidade dele se converter, dele entrar numa igreja, dele ouvir a palavra de Deus em algum lugar, dele ter uma inspiração de repente e se converter. Tudo isso está disponível para ele. E Deus cuida dele assim. Quer dizer, Deus cuida dele porque Deus cuida da espécie humana. E como a espécie humana precisa sempre desses elementos, ele fornece esses elementos para todos. Então, o sujeito que está em pecado mortal, ele está sendo cuidado pela providência divina, mas ele está sendo cuidado do ponto de vista da espécie. Mais ou menos como Deus cuida dos animais. Como é que Deus cuida dos passarinhos? Ele cuida do passarinho porque ele fornece para a espécie pássaro tudo aquilo que ela precisa. Então tem palha para fazer ninho, tem semente no chão para ele comer, tem a árvore para ele se abrigar e pronto. Do homem, que está em estado de graça, Deus cuida de um modo especial, porque ele não cuida somente segundo a espécie, ele cuida segundo a pessoa. Ele cuida segundo a pessoa. Se eu estou em estado de graça, Deus cuida de mim como Sérgio e não como espécie humana. Isso quer dizer o quê? Que ele quer que eu seja salvo e que tudo o que acontecer comigo, mesmo o que acontecer de mal, vai estar acontecendo em vista da minha salvação, em vista da minha santificação. O homem que está em estado de pecado, o que acontece com ele de mal é mal mesmo. O que acontece de bom é bom. Deus não converte o mal do pecador em bem, a não ser no bem no sentido de que assim, isso é uma ajuda para que ele se converta. Mas não é um bem em vista da salvação dele diretamente ou da santificação dele. No caso do homem que está em estado de graça, todo o mal que acontece com esse homem pode ter certeza que está existindo ali, que Deus colocou em vista da santificação e da salvação dele. É por isso que os santos não têm medo de nada. É por isso que eles não têm medo de pandemia, de doença, de guerra, de nada disso. Porque eles sabem que tudo o que acontece com eles, com quem está em estado de graça, acontece para o bem deles. Tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. E o que define o estado de graça é o amor a Deus, conversão a Deus e aversão ao mundo. Tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer o quê? Mesmo os males, mesmo as desgraças, só existem na vida dessas pessoas para o bem delas, ainda que elas não entendam e não visualizem isso imediatamente. Um grande santo, é claro que ele já visualizou isso. Então, um grande santo ele jamais blasfema, porque a mansidão dele é imensa. Tudo o que acontece, mesmo uma coisa extremamente oposta a ele, uma coisa terrível, o martírio, ele sabe que aquilo ali é para o bem dele. Então veja a importância não só da conversão, mas como da confissão. Ao se confessar, você está entrando num outro regime de cuidado, de providência divina. Você vai passar a ser cuidado por Deus como um pai cuida de um filho, e não como um senhor cuida do servo. Percebe que o senhor cuida do servo de modo genérico?
Cara, ele é meu servo, ele trabalha aqui para mim, ele tem que ter comida, tem que ter água, tem que ir no banheiro. Pô. Isso eu vou dar para ele. Agora não, esse aqui é meu filho. Esse aqui tem que ter uma comida melhor. Esse aqui, se ele se machucou, eu vou cuidar dele, vou aproveitar a ocasião para ensiná-lo alguma coisa. Para esse aqui eu vou dar uma coisa diferente. Eu vou dar uma coisa diferente. Porque ele é meu filho. Ele é um pouco de mim. E ele vai receber a minha herança. O que eu tenho vai ser dele. O que eu tenho não vai ser do servo. Então eu preciso cuidar dele de um modo especial. Então se confessar e receber novamente a vida da alma, que é a graça, é ser readmitido num novo regime de existência, no qual você pode ter certeza que tudo o que acontece com você é para o seu bem. E isso é assim mesmo, você começa a perceber essas coisas. Se você faz isso e persevera, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você fala, cara, é isso mesmo, a coisa está mudando. Você vai continuar ficando doente, vai ter guerra, vai ter pandemia, você vai bater de carro, essas coisas vão acontecer, mas você vai perceber que existe por trás disso uma costura, um delineamento sobrenatural que está fazendo com que tudo ali sirva para que você se torne uma pessoa melhor, se divinize. Isso é muito importante. Tá? Então, isso tudo que eu falei até agora deveria bastar para que a gente sentisse vontade de se confessar. Tá? A gente sentisse vontade de se confessar. Agora, vamos lá. Vamos supor que amanhã a gente vai lá e vai se confessar. O que a gente tem que saber? Vou falar isso mais rapidamente para a gente não ficar muito tempo aqui. Já deu 1 hora de live, eu não quero avançar muito. Olha só. A confissão ela tem várias partes, tá? E a primeira parte dela tem 5 partes. A primeira parte dela é o que a gente chama de exame de consciência. Vamos supor que você se deu conta que você é um cadáver espiritual. O Vitor colocou aqui: eu fico em estado de graça no caso de uma confissão na qual esqueci de relatar pecados antigos. Tá, se você esqueceu, não tem problema. Se você ocultou, a confissão é inválida. Tá? Então o esquecimento de um pecado não tem problema, ele vai ser apagado na medida em que entende-se que o seu arrependimento, o seu propósito são reais. Tá? Aí você lembrou dele depois, você confessa ele na próxima. É assim que se faz. Mas veja só, a primeira parte das 5 que compõem a confissão, que a igreja prescreve, é o que a gente chama de arrependimento. Então quer dizer, perdão, é o exame de consciência. O que é o exame de consciência? O exame de consciência é o seguinte: tudo que você faz, pelo menos desde ali da idade da razão, 7, 8, 9, 10 anos, fica registrado na sua memória, na sua consciência. Tá? E se você já estava na idade da razão, a sua consciência já te acusava daquelas coisas que são contrárias à lei natural que está impressa no seu coração. Quer dizer, todos nós temos no coração já um certo conhecimento do que é certo e do que é errado, do que agrada e do que desagrada a Deus, porque certo e errado, no fundo, o que a gente chama de certo e errado, nada mais é do que seguir ou contrariar a ordem estabelecida por Deus no mundo. Tá? Então, a partir da idade da razão, a gente já tem, dentro do nosso coração, da nossa consciência, um certo conhecimento do certo e do errado. E a cada vez que você rompe a ordem, a sua ligação com o superior, você segue as suas próprias regras e não observa as regras impostas a você pela sabedoria divina que criou as coisas como elas são, cada vez que você faz isso, a sua consciência te acusa. Lembra de quando você era pequenininho, 7, 8, 10 anos de idade, e você, sei lá, você roubou um brinquedo do seu primo e depois vieram te questionar e você falou, não fui eu. E lembra como é que a sua consciência estava te acusando no momento em que você pegou aquele brinquedo. Cada um aí pensa numa situação análoga, tá? A sua consciência estava te acusando no momento em que você pegou aquele brinquedo e te acusou de novo no momento em que você mentiu dizendo que você não tinha pegado. Ou você fez alguma coisa errada e a sua mãe foi te perguntar, foi você que fez isso? E você estava na mesma situação de Adão e Eva. Quando Deus foi procurar, eles estavam se escondendo e Deus perguntou, por que você fez isso? Aí a consciência acusa. Tá? E geralmente, às vezes, diante da consciência que nos acusa, a gente foge mais ainda. Tá? E comete mais um pecado. Mas o importante é você perceber que desde muito cedo
a sua consciência ela já pesa e já te acusa quando você faz uma coisa errada. Ela já te acusa. Então você já tinha ali o conhecimento de que aquele negócio era errado. Você já tinha ali uma advertência da sua consciência de que aquilo era errado. Quando essa advertência é plena, quando está bem claro na sua cabeça, tá? Ainda que você não saiba o porquê, mas assim, você já ouviu, você já sabe que Deus não gosta. Você não precisa entender o porquê daquilo, mas você sabe que Deus não gosta porque te falaram no catecismo, porque sua mãe falou, ou você sente que é errado e a consciência te acusa. Quando você tem isso é chamado de plena advertência. Quando você tem isso, já é o primeiro passo para que aquela ação seja pecaminosa. O segundo passo é você ter o pleno consentimento. Então, vamos supor, você foi dormir na casa do seu priminho e ele tem lá um brinquedinho legal e tem um monte de brinquedinho legal. Você fala, pô, vou levar um desse aqui para casa. Ele não vai ver, eu vou pegar para casa. Você está tendo ali uma ideia maliciosa e pecaminosa. Aí no momento em que você tem essa ideia, a sua consciência te acusa. Fala, pô, mas eu não posso fazer isso. Isso nem sempre aparece de forma discursiva, tá, gente? Às vezes aparece simplesmente como tensões internas aqui na nossa mente. Eu não posso fazer isso. Tá? Por que eu não posso? Porque minha mãe falou que é errado, porque Deus não gosta, porque eu sinto que é errado. Se ele fizesse comigo, eu não ia gostar. Então você teve ali a plena advertência. Mas se ainda assim você fala, mas eu vou fazer. Ele não está vendo, você não liga muito para o que a consciência está fazendo, e você vai falar, eu vou fazer. Você teve o pleno consentimento. Você consentiu com aquele pensamento malicioso. Aí você vai lá e faz. Tá? E como o ato que você está cometendo é grave em si mesmo, você tem as 3 condições para que ocorra um pecado grave, que vai te afastar de Deus, fazer você romper a ordem com Deus. Que é a matéria grave, que é o que? O ato em si mesmo é grave, é roubar. Tá? Inclusive está no mandamento, não roubar. Você roubou. Segundo, plena advertência, a sua consciência pesou e te advertiu de que aquilo ali era errado, você sabia que era errado. E o pleno consentimento. Quer dizer, apesar da matéria ser grave, de você saber que a matéria é grave, você ainda assim consentiu. Se esses 3 atos aparecem juntos, tá? Você tem um pecado grave. Tá? Você tem um pecado grave. Eu vou deixar essa live salva para vocês poderem ouvir de novo e depois anotar isso. Depois no Telegram, eu vou deixar o link do nosso grupo no Telegram. Lá eu vou passar para vocês um exame de consciência completo, onde tudo isso vai estar mais ou menos descrito também, tá? E de todo modo isso está também no Catecismo da Igreja, tem lá no Telegram a gente vai passando mais informações para quem tiver dúvida. Eu até respondo algumas perguntas mais complexas que foram feitas aqui e eu não quis interromper para respondê-las agora. Mas, então, tudo o que você faz e que obedece a esses 3 critérios, a matéria é grave, quer dizer, você feriu um dos 10 mandamentos, tá? Você teve plena consciência de que aquilo ali, plena advertência da consciência, da inteligência, de que aquilo ali era errado, e você consentiu plenamente com a sua vontade, mesmo sabendo que aquilo era errado, você cometeu um pecado grave. Esses pecados graves, por terem sido advertidos pela consciência, e por terem recebido o seu consentimento, eles ficam registrados na sua memória. Então o que é o exame de consciência? Que é a primeira coisa que você tem que fazer para se confessar. É como se fosse um inventário que você faz de todos os pecados graves que você cometeu. Ou na sua vida, desde o momento que você foi batizado, se for a sua primeira confissão depois do batismo. Então vamos supor que você foi batizado e nunca mais voltou na igreja. Tá? Você ficou 20 anos fora da igreja, se converteu agora. Você vai ter que fazer um exame de consciência grande, que vai durar alguns dias. Você vai ficar ali, todo dia você vai tirar ali 10 minutos, 15 minutos e vai fazer, vai pensar. Você vai ter que usar um papelzinho para anotar, mas é importante que você esse negócio de anotar é meio complicado. O importante é anotar só um pouquinho antes de você se confessar, para o papel não ficar disponível. Tá? Então é bom usar a memória, mas não faz um mal anotar, desde que você tome muito cuidado com as notas, onde você vai colocar esse papel. Mas o primeiro exame de consciência de uma pessoa que está afastada da igreja há muito tempo, ele é um exame mais longo, porque foram muitos anos longe de Deus e cometendo vários pecados mortais. Você vai começar a puxar na memória esses pecados, tá? E trazê-los à tona, visualizá-los aqui dentro. Caramba, eu fiz isso. Ó.
Pô, eu já roubei um chocolate de um amigo. Eu falei mal da minha mãe. Eu desrespeitei eu contei uma intimidade do meu irmão um dia. Sei lá, estou inventando aqui. Tá? Aí você vai olhar os 10 mandamentos, tá? Para você saber quais são as matérias graves, tudo que está nos 10 mandamentos. Eu vou passar a lista para vocês lá no Telegram, porque os 10 mandamentos eles podem ser ramificados em várias situações diferentes. Então você tem que se acostumar com aquilo ali. E você vai puxar a sua memória e fazer um inventário de todas as suas ações desde a última vez que você confessou ou desde o seu batismo para cá, se você nunca se confessou depois do batismo. E você vai começar a fazer isso e destacar na sua mente esses pecados que você cometeu. Aí você vai perceber que acontece o seguinte, a nossa tendência, olha só, a nossa tendência é se lembrar com uma certa facilidade daqueles pecados que geraram dor na nossa consciência. Tá? Porque é comum, a nossa consciência nos acusa, então quando a gente comete um pecado a gente fica culpado. E a culpa é um sentimento ruim. Como a gente é egoísta mesmo, a gente lembra primeiro daquilo que gerou em nós um sentimento ruim. Então é muito importante que esse exame de consciência se baseie nos pecados, na lista de pecados objetiva. Quer dizer, tem coisas lá que você vai olhar, você vai falar assim, cara, não é possível que isso aqui seja pecado, cara. Não é possível que é pecado. Mas assim, não, Deus falou que é, então é. E você fez isso? Fiz, então eu fiz isso aqui. E na minha cabeça não é pecado, eu não sinto que é pecado, mas Deus falou que é, então é pecado. Isso é importante, que a sua análise dos seus próprios pecados não se baseie nos seus próprios critérios, mas no critério divino. Nos critérios divinos. Quer dizer, eu não vou elencar os meus pecados somente na medida em que eles me perturbaram e me deixaram culpados ou tristes. Não, porque tem um monte de pecado que você cometeu e que você não vai julgar, não vai sentir remorso deles no começo. Mas você tem que ter a lista dos pecados graves aqui e olhar para a sua vida. Esse aqui é realmente, eu sinto que eu fiquei meio mal com esse negócio aqui. Esse aqui não, eu nem sabia que era pecado isso, pô. Nem sabia que isso aqui era pecado, nem sinto culpa por isso. Tá? Mas está dizendo aqui que é pecado. Deus falou que é, então é pecado. Então você vai destacar na sua mente também. Isso vai fazer com que você se conheça mais. Tá? Isso vai começar a operar. Isso já está começando a operar uma transformação dentro de você. Porque você está diminuindo a autossabotagem tão presente na consciência humana. Você está começando a vencer a sua autossabotagem pela qual você começa, a sua soberba faz com que você queira definir o que é pecado ou não. E você está se submetendo docilmente a uma lista de pecados que foi dada pelo superior. Então você já está se enquadrando nesse superior. Então é muito importante, no caso da castidade, a maior parte das pessoas não entende por que é pecado. Eu vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes aqui em live, vou dar de novo. As pessoas não entendem por que é pecado você cometer castidade, você fazer sexo livre, né, como se diz hoje. Por que é pecado? Qual que é o problema? Eu não sou casado, sem compromisso com ninguém, eu não sou casado com ninguém, eu gosto da pessoa, ela também gosta, eu não estou estuprando ela, quer dizer, estamos em comum acordo, nós vamos nos deitar, vamos ter uma relação sexual, ela quer, eu também quero, ela não é casada, eu também não sou casado. Qual que é o problema? Assim que as pessoas pensam. Mas olha como é que as coisas são, como é que a falta de exame, e nós fomos feitos racionais, Deus nos deu a inteligência para pensar nas coisas, só que a gente não pensa, e isso é culpa nossa. O fato de você não pensar e não avaliar o que você faz é uma culpa sua. Não adianta você chegar para Deus e falar assim, Senhor, você me desculpa, eu fiz isso, mas eu não pensei direito no que eu estava fazendo. Ele fala, pois é, mas você tinha pensamento, eu te dei um negócio para você usar. Ele vai falar isso para você. Qual que é o problema disso? O problema é muito simples. Você está indo se deitar, ter relação sexual com essa menina e ela com você, e nenhum dos dois está pensando no filho que vai nascer disso, dessa relação. Essa relação vai gerar um filho, ou pelo menos pode gerar um filho. E o filho, como eu expliquei na live de semana passada, lá no perfil do Wilson, esse filho é um filho humano. Ele precisa de pais que estejam juntos durante a vida toda.
Porque a criação humana não é como a criação de um animal, que é instintiva. Rapidinho ele está pronto para viver sozinho. Não. A criança precisa da presença do pai e da mãe durante muito tempo. Muitos anos. Por isso que o matrimônio, no caso por isso que o vínculo entre o macho e a fêmea na espécie humana é eterno. É o matrimônio. Então, quando você sai com uma pessoa e tem uma relação sexual com ela sem compromisso nenhum, vocês estão desprezando, tá? Vocês estão injustiçando a criança que pode nascer desse relacionamento. E essa criança vai precisar de um pai e de uma mãe juntos numa mesma casa para que ela tem direito a isso, porque ela é um ser humano. E vocês estão rompendo esse direito dela. Aí a pessoa vai responder, não, mas a gente toma anticoncepcional, então não vai acontecer isso. Então pior, porque o anticoncepcional, você deveria saber, deveria ler a bula, tá? Ele infecta uma certa região ali no útero da mulher, para que caso haja fecundação, como ele não é eficaz 100%, caso haja fecundação, ele frustre o processo de nidificação. Quer dizer, no momento em que o óvulo for, que já é o fetozinho ali, for ficar guardadinho ali, as paredes do útero vão ser hostis a ele. Então ele vai morrer. Então assim, você joga veneno na casa onde o feto deveria se desenvolver. É isso que o anticoncepcional faz. Então você está matando ele. Não tem jeito. Aí você começa a entender. Peraí, a única solução então, o que é ter relações sexuais segundo a regra dada pelo superior, de uma maneira justa e correta, que vai ser bom para mim, bom para o outro e bom para o terceiro que vai ser fruto dessa relação. É dentro do matrimônio. Então, olha só, é que ele não grude na parede do útero, exatamente. O meu conhecimento disso é um pouco primitivo, então me perdoa se a minha descrição meio falha aqui. Então, tem muitos pecados que a gente comete e não sabe que é pecado. Se a gente não sabe que é pecado, a gente não sente uma certa culpa ali. Tá? Mas isso não quer dizer que nós não o cometemos. Tá? Porque olha só, veja bem, dependendo do caso, a plena advertência, ela pode não existir. Não porque a sua consciência não sabia que aquilo ali era pecado, mas porque você cometeu aquele pecado tantas vezes que aquilo ficou comum para você. E a sua consciência parou de te acusar. Então você imagina um sujeito que está acostumado a todo final de semana, toda noite sair e fazer sexo. Cada vez com uma mulher. Está fazendo sexo. Está acostumado com isso. Nas primeiras vezes a consciência dele advertia ele. Pô, isso aqui, ó, tá errado. Deus não gosta disso aqui. Tá? Minha mãe falou que tem que casar, tá errado, etc. Só que como ele continuou fazendo isso inúmeras vezes, tá? A consciência dele foi sendo oprimida pelo hábito e ela parou de acusá-lo. Aí depois, quando esse cara fosse confessar, o que ele vai pensar? Ele vai falar assim, pô, mas eu fazia, mas eu não sabia que era pecado. Opa, sabia sim. Você não sabia agora, porque de tanto que você fez por culpa sua, a sua consciência parou de te acusar. Então nem sempre a falta de uma advertência plena da consciência significa que não foi pecado grave, porque às vezes a falta da advertência plena significa apenas que você pecou tantas vezes que a sua consciência não te acusa mais. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Por isso que é importante, na hora do exame de consciência, você obedecer os critérios objetivos. Deus é que determina o que é pecado e o que não é, não você, e nem o seu sentimento. Então você pega a lista e vê, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, tudo isso aqui é pecado. Tá? Ainda que eu não entenda, ainda que eu não sinta, Deus está dizendo que é. Segundo passo que você vai ter que fazer, depois de fazer esse exame de consciência objetivo, que já vai começar a te ajustar, boa noite, Wilson, que já vai começar a te ajustar a esse superior que te aperfeiçoa. Tá? Segundo passo que você vai fazer, que você tem que fazer agora sim, é o arrependimento. Você vai ter que olhar para esses pecados, tá? Entender que cometendo cada um deles, você se colocou no lugar de Deus. Porque voltando ao exemplo do começo, quando a mão quer determinar para si própria as regras da sua operação, da sua ação, ela está se colocando no lugar da cabeça, como se existisse uma inteligência, um cérebro aqui na mão. E o fato é que não tem, o cérebro está aqui na minha cabeça. Quando a minha mão quer escrever por conta própria,
independente da minha cabeça, ela está achando que ela é uma cabeça. Quando o homem quer definir a sua vida e os seus atos por uma regra própria, ele está achando que ele é Deus. Então você tem que avaliar cada um desses pecados que você listou no exame de consciência e meditar neles, olhá-los com cuidado e se arrepender deles. Se arrepender. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma certa tristeza. Não é uma tristeza sensível, tá? É uma tristeza mais nobre, uma tristeza que dá na vontade, não é na parte afetiva inferior, é na sua vontade. É assim, caramba, eu fiz isso, e fazendo isso eu desprezei aquele que me criou, aquele que não só me criou, mas como que morreu na cruz por mim, e que me ensinou várias vezes, seja colocando no meu coração, seja me dando as criaturas para eu entender como é que elas funcionam, e seja revelando para mim pelos mandamentos e pelos evangelhos, o que é certo e o que é errado. E eu desprezei Deus. Eu preferi a mim mesmo. Eu que não me criei, tá? Eu que basta uma agulha numa parte do meu corpo para eu morrer, eu que não posso respirar sem o ar que foi dado por ele e não por mim, eu que não tenho poder nenhum, que não sei se daqui a 10 segundos eu vou estar vivo, eu estava me achando que eu era o dono do negócio, do pedaço. Eu estava me colocando no lugar de Deus. E ao me colocar no lugar de Deus, eu ofendi meu pai, eu fui negligente com a educação do meu filho, eu traí minha esposa, eu traí meu amigo, eu difamei fulano, eu frequentei prostituta, eu cometi pirataria, eu desprezei tal pessoa, eu fui negligente com os estudos. Pecados mortais. Se você medita neles e entende o que aconteceu, aí você vai começar a ficar triste com o homem velho que você era. Isso é o arrependimento. É reconhecer os seus erros sem tentar justificá-los. Simplesmente reconhecer que de fato você errou, que você estava com plena advertência, pleno consentimento, e que aquele ato foi realmente um ato grave, que rompeu a sua ligação com Deus, e que você é o culpado daquilo. Até isso gerar uma certa tristeza. Vocês vão perceber que tem pecados que a gente vai perceber que nós cometemos e que a gente não vai conseguir se arrepender afetivamente deles. A sua vontade não vai ficar triste. Tá? Mas para que você se confesse e a confissão seja válida, tem que ter pelo menos o arrependimento racional. Tem que ter pelo menos na sua mente a compreensão de que você é o culpado daquilo mesmo e o entendimento de que você não deveria e não queria fazer aquilo. Ainda que a sua vontade ainda não se entristeça perfeitamente com o fato de você ter cometido aquilo. Então, se você tem pelo menos o arrependimento racional, isso basta para que você possa se confessar. Então, exame de consciência, arrependimento. Depois você vai ter que fazer um propósito. O que é o propósito? O propósito significa o seguinte: é a firme decisão de você não cometer mais aquilo a partir daquele momento ali e para sempre. Não quer dizer que você não vai cometer mais, porque nós somos fracos. Tá? Se você cometer de novo, você volta lá, faz o exame, se arrepende e faz o propósito de novo. Mas tem que ter o propósito. Se você for para o confessionário sem o propósito de não cometer mais aqueles pecados que você vai confessar, a confissão é inválida. Então você tem que ter o propósito. E o propósito não pode ser assim: eu vou parar de fazer isso, mas daqui a um mês só. Não, tem que ser a partir daquele momento. Daquele momento em que você fez o exame de consciência e se arrependeu. Eu vou parar de cometê-lo agora e definitivamente. E para sempre. Não é só por um tempo. Tá? Novamente, não importa se depois você voltar a cometê-lo por fraqueza, porque nós somos fracos e por isso que a confissão está lá e a gente tem que se confessar pelo menos uma vez por mês, tá? De 2 em 2 meses no mínimo. Tá? Então, você faz esse propósito. Para Deus falar assim: eu não vou mais cometer esse pecado. Alguém colocou aqui: prometemos com a vossa graça não pecar. Então você faz esse propósito. Então olha só, você fez o inventário, você usou a inteligência e a memória e resgatou os pecados que você cometeu. Você meditou sobre eles até o ponto de pelo menos entender que você é o culpado e se arrepender racionalmente daquilo. De preferência, se arrepender com a vontade, ter uma tristeza mesmo de ter feito aquilo. Você se contristou. Contrição. Depois, agora eu não quero mais cometer isso, eu não quero mais ser esse homem, eu quero ser um novo homem. Eu quero ser um novo homem. Eu quero viver segundo esse organismo espiritual que vai me ser devolvido na confissão. Eu quero trabalhar, eu quero fazer parte desse outro regime da providência.
qual eu falei agora há pouco. Eu quero ser filho de Deus e não servo de Deus mais. Então eu não vou mais cometer isso. Tá? Então você vai fazer o propósito. Depois do propósito tem, propriamente dita, o que a gente entende que seja a confissão mesmo, que é a acusação. Você vai se dirigir ao confessionário e vai chegar para o padre. O padre vai falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: meu filho, quanto tempo você não confessa? Vai falar: eu não confesso há tantos meses, eu nunca confessei, só confessei na primeira Eucaristia, ou nunca confessei. Aí depois ele vai dizer quais são os seus pecados. Aí você vai listar os seus pecados. Se forem muitos, você leva um papelzinho, lê lá, depois você rasga e joga fora. Mas na medida que você for fazendo isso habitualmente, você vai saber certinho quais são os seus pecados. A confissão se torna uma coisa muito rápida, tá? E o que você tem que fazer ali? Você não tem. O que você não pode ficar fazendo? O que você não deve fazer? Você não deve ficar detalhando os seus pecados de tal modo que isso agrida a consciência do confessor. Então, você traiu a sua esposa, você não vai ficar descrevendo a cena para o sujeito, para o padre, de tal modo que você possa levar o próprio padre a pecar em pensamento. Isso é um ato de caridade. Então a igreja recomenda que a gente descreva os nossos pecados enumerando eles. Quer dizer, relatando eles em espécie e número. Então, assim, pequei contra a concupiscência. Aí você especifica um pouco mais. Como? Eu pratiquei bestialidade. Sei lá, fui criado na roça e me apaixonei por uma égua, tá? Fui criado na roça e tinha isso, tá? O pessoal foi criado na roça, e vocês devem conhecer isso no Brasil, né? Fui criado na roça e tive lá relações com uma égua. Então eu pequei contra a concupiscência, e mais especificamente sobre a bestialidade. E você fala a quantidade de vezes também. Tantas vezes, padre. Ou se não lembra, fala assim, várias vezes. Depois, pequei contra o 4º mandamento. Tá? Porque não somente desobedeci meu pai, como desonrei o nome dele um dia que eu xinguei ele. Tá? Ou pequei contra o mandamento que diz para não roubar. Eu roubei. E pior ainda, padre, roubando eu também desonrei meu pai, porque eu roubei do meu próprio pai. E não foi uma vez só não, foram várias vezes. O próprio padre vai pedir para você detalhar um ponto ou outro para verificar a gravidade do pecado e ver se realmente você está... para que você realmente expresse aquilo e se arrependa daquilo. No momento em que você expressa, isso é muito importante. O Orígenes diz o seguinte: quando você expressa e confessa os seus pecados, você está vomitando o pecado. Sabe quando você está passando mal, tá enjoado, e você vomita e dá aquele alívio? Então existe esse ato terapêutico na confissão. No momento em que você... sabe quando você está triste e conta para um amigo? Você conta, você desabafa. Então esse desabafar faz parte da confissão. É um dos efeitos dela. É um efeito natural, mas ele é muito importante. Você vai desabafar. Mas você tem que desabafar como um acusador. Você tem que se imaginar como sendo o promotor que está te acusando. Não é chegar para o padre e ficar se desculpando. Padre, eu fiz isso, mas padre, não tinha outro jeito, sabe? Eu fiz isso, mas eu não estava pensando nisso. Não, para de se desculpar. Vai lá e se acusa. É Jesus Cristo que está te ouvindo. E ele já te deu perdão. Já te prometeu perdão. Então você fala, eu fiz isso tantas vezes. Mas o que o padre vai pensar de mim? Olha só, o padre é proibido de revelar tudo que você fala para ele. Tá? Nem se o que ele souber de você for livrar um inocente da prisão, ele tem direito de revelar. O padre não está autorizado em hipótese alguma a contar o segredo que ele recebe no confessionário. Nem num tribunal. Ele pode mentir no tribunal. Tá? O padre pode mentir. Isso não é considerado mentira se no tribunal ele falar que não sabe. Vamos supor que o sujeito assassino foi lá e confessou que ele é o assassino para o padre. Tá? O padre pode orientá-lo a falar, você vai lá e assume. Tá? E você vai preso. Tá? Mas o padre no tribunal ele não pode falar. Foi ele, eu sei porque ele confessou para mim lá. Então não tem esse medo bobo de achar que o padre vai pensar de mim. O padre já entendeu confissões, já ouviu tanta coisa ali dentro. O padre é o sujeito, é o único sujeito que pode te ouvir, porque ele foi feito, ele usa aquela roupa preta justamente porque ele está morto para o mundo. Ele sabe que isso aqui é um vale de lágrimas, que isso aqui é um mundo de cadáveres, que é de almas apodrecidas mesmo. Então ele está acostumado com isso. Então você vai lá e vai começar a listar para ele os seus pecados em espécie e número, sem detalhar exageradamente, mas detalhando suficientemente para que o padre possa te aconselhar,
possa entender o que aconteceu, ver que você está arrependido, e sempre em tom acusatório. Como quem bota o dedo no peito e fala, padre, eu fiz isso. Você pode até fazer isso, assim, delicadamente, se isso te ajudar a posicionar a sua consciência. Eu fiz isso tantas vezes, fiz isso tantas vezes, por esses pecados e por aqueles que eu não me lembrei, dos quais eu estou arrependido, eu peço perdão. Você fala isso no final. Aí o padre vai te dar a absolvição e aí vem a última parte, que é a penitência. Ele vai te dar uma penitência simbólica, porque nenhuma penitência pode suprir o gravíssimo mal que é você pecar mortalmente e romper um vínculo com Deus. Então ele vai te dar uma penitência simbólica, vai mandar você rezar um terço, vai mandar você rezar algumas Aves Marias, ler um salmo, e a penitência você pode cumprir imediatamente depois, você pode cumprir depois em casa, não tem problema, a não ser que ele determine a hora que você tem que cumprir. Mas não é necessário que você cumpra a penitência imediatamente depois, você só não pode esquecer dela, você tem que cumpri-la. O perdão, a absolvição é dada antes da penitência. Então no momento em que o padre vai lá e pronuncia, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já está perdoado. E a graça que vai ser readmitida em você, isso é o mais fantástico da confissão. A graça que é colocada em você ali, imediatamente você não sente a presença dela, mas durante a semana e os próximos dias você vai sentir que você tem mais força para não pecar. O cara que faz isso direitinho, rigorosamente, e está rezando todo dia, tá? Tem que rezar para você chamar mais graça, as graças atuais que vão te dar mais força. O cara que faz isso com frequência, se confessa todo mês, por exemplo, ele começa a ter mais força para não pecar. Um dos efeitos da graça é a força, ela te fortalece para que você não peque mais. Tá? Então, pessoal, eu falei demais aqui, não dei conta de tudo que eu queria falar, eu queria detalhar isso um pouco melhor, mas eu espero sinceramente que o que a gente falou até agora tenha servido de algum modo para orientar vocês, ou pelo menos para estimular vocês né? Assim, cada um de nós aqui a se confessar com mais frequência, aqueles que não se confessaram, que têm vergonha, não ter esse tipo de vergonha, tá? Assim, é uma coisa que faz você não precisar mais de terapeuta, tá bom? Porque você boa parte das doenças psíquicas que nós temos são de origem espiritual, é a nossa vida que está desajustada, tá? E a confissão, ela vai te dando autoconhecimento, você vai conhecendo quem você é, você vai conhecendo a podridão dentro de você e vai botando ela para fora e vai recebendo o perdão disso. Você vai ficando limpo. E isso é maravilhoso. Isso te dá uma sanidade psicológica terrível. Você não vai precisar mais de terapeuta. Só em casos muito específicos. Tá? Então, eu espero que isso tenha, de algum modo, ajudado vocês e que possa ajudar outras pessoas na medida em que essa live chegar até elas. Vou deixar ela registrada aqui e na caixinha de perguntas e no grupo no Telegram, vou colocar o endereço aqui daqui a pouco, a gente pode continuar falando desse assunto e detalhar melhor o que não foi detalhado aqui e inclusive responder as perguntas que foram feitas aqui, que eu achei que se eu fosse parar para responder, a live ia desviar do ponto aqui. Exatamente, Cíntia, a confissão é a cura do corpo e da alma. Tá bom? Ela devolve para a gente a vida do espírito mesmo. Tá? Ela é uma ressurreição que está acontecendo ali dentro. Tá? Então Deus abençoe a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Por nada, Ciara. Tchau, gente. Por nada, Sônia. Um abraço para vocês aí.